Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano. Começa agora o programa DS Entrevista. E hoje estamos recebendo o Roberto Rocha, que é o presidente da Associação Nacional dos Catadores. Ele é também membro da Coordenação Nacional dos Catadores e também representante do Conselho Nacional de Meio Ambiente. E também membro do CRUMA, que é a Cooperativa de Reciclagem Unidos pelo Meio Ambiente, que fica lá em Poá. Você pode participar dessa entrevista encaminhando sua mensagem no WhatsApp do Jornal Diário de Suzano, que é o 975691373, 975691373, ou encaminhar sua mensagem na própria live na página do Jornal Diário de Suzano. Roberto Rocha, obrigado por você ter aceitado o convite. Eu queria que inicialmente você desse um alô, uma saudação para o nosso internauta que está nos acompanhando. Claro, eu queria agradecer também, Edgar, pelo convite, né? É uma honra que estar aqui nesse programa aqui, que a gente vê que tem, uma alta audiência para o Alto Tietê e que tem uma baita importância, no Alto Tietê e para todo o Brasil e para o mundo, né? Hoje a questão das internet, ela ultrapassa o mundo, né? Essa questão da comunicação. Um alô aí a todos, ouvintes aí, né? E estamos aí à disposição, né? Como disse o Edgar, né? Sou um catador de material reciclável, que na história, conseguimos aí, junto com a cooperativa CRUMA, que é a primeira cooperativa do Alto Tietê, na cidade de Poá, a gente conseguiu avançar o processo e hoje a gente está disseminando esse nosso trabalho, todo esse nosso processo para todo o Brasil e até para o mundo, né? A gente também tem algumas experiências na América Latina também, que a gente vai estar falando aí no meio da nossa conversa. Ô, Roberto, quando eu te conheci, você era do CRUMA, lá em Poá, né? Isso. Hoje você é presidente da Associação Nacional dos Catadores, também faz parte você está até com a camiseta aí do Cata Sampa. Isso. Eu queria que você explicasse um pouco Claro. o que são essas organizações de catadores, Claro. como que funciona, se trabalham interligadas, como que é o trabalho de vocês? Claro. A gente, a princípio, como você colocou, Edgar, quando a gente se conheceu, a gente tinha uma pouca estrutura, que era na CRUMA, que ainda era no bairro da Vila Varela, em Poá, que a gente iniciou todo esse trabalho numa área de um terreno de uma mãe de um grande amigo nosso, que é o Kula, Kula é um dos fundadores e que nos contagiou muito, onde nós estamos hoje, A mãe dele emprestou um terreno pra gente, a gente se juntou entre catadores para juntar material, mas para sobreviver, A nossa grande intenção era estar sobrevivendo a partir do material reciclado, a partir daí a cooperativa começou, eu tive tive uma grande importância no ponto de vista de conhecer um jornal que falava sobre uma cooperativa chamada Copamari, em São Paulo. Nós fomos conhecer como funcionava e tudo mais. E aí montamos a CRUMA em Poá. A partir daí nós fomos avançando, tivemos um apoio da prefeitura, na época da prefeitura, ainda foi o Eduardão, que o Eduardão, nós falamos, sempre foi o prefeito que mais ajudou a CRUMA em Poá. Na verdade, nós temos hoje um convênio, que ainda é da época do Eduardo, que está vigente, que apoia a cooperativa. Depois, infelizmente, as outras gestões não conseguiram avançar. Avançou em políticas públicas, mas o apoio para o catador não avançou, apoio para as cooperativas. Aí nós conseguimos avançar no processo e a CRUMA começou a virar um modelo, Opa, como funciona a CRUMA, como que é o trabalho da CRUMA. E aí, a partir daí, foram construídas, na verdade, outras cooperativas a partir de outros apoios. Tivemos um apoio chamado PMNA, na época, que era Plano Nacional do Meio Ambiente, que esse Plano Nacional do Meio Ambiente ele apoiou algumas cooperativas no Alto Tietê, em Poá, em Salesópolis, Biritiba Mirim e Suzano, Tivemos esses municípios que foram apoiados para montar cooperativas e aí começaram a disseminar, na verdade, cooperativas com modelos, igual a da CRUMA, e nós começamos a juntar, conversar com os outros catadores, como a gente juntava mais catador, porque a grande importância para a gente é incluir o catador de material reciclado nesse processo. Se nós somos catadores, nós queremos incluir outros trabalhadores para que tenham uma vida digna, uma vida melhor. E aí, com o tempo, nós começamos a ver a necessidade da gente, juntos, conseguimos mercado melhor dos recicláveis. Aí, a partir daí, nós montamos uma associação, uma cooperativa de segundo grau, que se chama Cata Sampa. Existe a cooperativa que é de primeiro grau, existe uma cooperativa de segundo grau. A cooperativa de segundo grau, que é a Cata Sampa, que é uma grande cooperativa hoje que atua no Alto Tietê e em São Paulo, com cooperativa de São Paulo. Então, a rede é uma rede, Rede Cata Sampa, Então, é uma rede composta por diversas cooperativas. A partir daí,
ou antes da rede Catasampa, nós vimos a importância de nós catadores sermos reconhecidos como categoria, né? Porque naquela época, Edgar, que nós que conhecíamos, né, o nosso trabalho de catador de material reciclável, ele era muito discriminado, né? Era muito discriminado Mas mesmo, ainda né? né? Ainda é, mas hoje eu acho que existe um entendimento maior da sociedade com esse nosso trabalho, né? Você vê que hoje a gente tem, por exemplo, tinham vereadores, né? Pô, temos o vereador Madruga, né, que já foi, né, que é catador de material reciclável até hoje, né? E foi um vereador, né? Então, assim, você tem um determinado reconhecimento, né, da categoria, né? Mas naquela época nós não tínhamos esse reconhecimento, né? Nós coletava material na rua, já o pessoal já ficava achando que, olha, vem um homem do saco, né? Tá chegando o homem do saco, cuidado, entendeu? Então existem várias discriminações que nós passamos, inclusive eu coletando material na rua, que a gente falou, nós precisamos ser reconhecidos como categoria de trabalho, né? Nós somos reconhecidos catador de material escravo. E aí vem o Movimento Nacional dos Catadores, que nós se juntamos com catadores do Brasil inteiro para discutir políticas públicas, né? Da opção de políticas públicas. Catador é uma profissão, está dentro de uma cadeia da reciclagem, né? Que não está fora. A indústria da reciclagem hoje, existem dados que dizem, do estudos do SEMPRE, que é o Centro Empresarial para Reciclagem, que diz que 90% dos recicláveis, vêm da mão dos catadores. Vem de trabalho. O primeiro trabalho lá é dos catadores de material reciclável, né? E por isso que hoje nós, inclusive, somos campeão, né, em latas de alumínio aí, de coleta de lata no Brasil, né? Então, nós vimos a importância de nós sermos reconhecidos. Aí o movimento se juntou com catadores do Brasil inteiro para reivindicar políticas públicas. Então, nós conseguimos avançar em grandes políticas públicas. A primeira política pública que nós conseguimos avançar foi que nós, catadores de material reciclável, somos reconhecidos como categoria profissional. Todos os catadores hoje, eles podem ir no mercado, podem comprar, né, fazer uma comprinha, ir em qualquer lugar, dizer qual que é a sua profissão, não precisa inventar que é agente ambiental, que é catador de material reciclável. Nós temos hoje regulamentado pela CBO, né, que é a Classificação Brasileira de Ocupação, que o catador de material reciclável é uma categoria profissional e é reconhecido como um profissional. Então, em qualquer lugar que eu vou hoje, catador de material reciclável, né? Então, esse foi o primeiro, esse para nós foi um grande avanço nosso quanto movimento. Depois nós pensamos em políticas públicas mesmo eficazes que poderiam garantir o nosso serviço. Nós executamos um serviço, mas ninguém reconhece. Catar material reciclável parecia que era só uma questão assistencialista naquela época, né? Quando nós começamos, parecia que era só uma questão da primeira-dama, eu lembro que a gente tratava muito com a primeira-dama a questão da coleta seletiva com a Cruma, né? Vamos tratar lá com assistência social, essa coisa toda. E aí a gente conseguiu a mudar. É lógico que ela tem um papel, sim, de assistência social, porque os catadores é necessário, mas tem uma questão do trabalho também, né, que exercem um trabalho importante, e uma questão ambiental, né, que os catadores também eles são responsáveis, na verdade, por esse material não ir voltar para um aterro sanitário, não ir para os rios, né? Então o catador ele tem uma profissão importante nesse negócio e precisava ter uma política nacional. E aí nós conseguimos uma política nacional de saneamento ambiental, que incorpora os catadores como prestadores de serviço. Inclusive foi inédito essa lei, porque hoje as prefeituras, se elas quiserem vontade política, elas podem contratar os catadores de material reciclável sem passar por um processo de licitação. Ela não precisa. Os catadores, a cooperativa... Estão incluindo nesse plano. Exatamente. Exatamente. Então, os catadores de material reciclável, cooperativa de catadores de material reciclável, não precisa passar por processo de licitação. Basta a prefeitura ter uma vontade política de contratar o serviço, né? Hoje a gente tem uma boa experiência, que está, lógico, está avançando a experiência, em Mogi das Cruzes, né? Em Mogi das Cruzes, hoje os catadores já são contratados para fazer a triagem do material reciclável, né? Então, isso... O trabalho não é mais de porta em porta. Ele continua de porta em porta, mas avançou. Avançou, com certeza, né? E aí as políticas públicas vieram para a política, né, de saneamento, política nacional de resíduos sólidos, que foi a segunda política, né, que ela incorpora os catadores como profissionais de fato. Então nós temos uma política de resíduos sólidos no Brasil hoje, que ela define, na verdade, os catadores como agentes prioritários no processo da coleta, separação, triagem dos recicláveis, né? Então, e a partir daí conseguimos investimentos, né, investimentos do governo federal, via BNDES, Petrobras e tudo mais. Para que isso que você está dizendo? Que nós queremos trabalhar, que os catadores trabalhem de forma digna, né? O que é trabalhar de forma digna? Não dá para ficar puxando para a vida eterna 200, 300 quilos de carroça, não carroça mais, né? Carroça, na verdade, ela é um símbolo do nosso trabalho, mas nós precisamos melhorar esse processo, né? Então, aí nós conseguimos comprar caminhões, conseguimos equipar galpões, né? Então, hoje você tem cooperativas muito bem estruturadas, preparadas para uma prestação de serviço da coleta seletiva.
Quantos catadores estão hoje organizados no Alto Tietê? Você pode falar do Alto Tietê, que se você é daqui, do estado e do país. Isso, legal. A gente tem hoje, na verdade, em média, hoje no Alto Tietê, em torno dos 500 catadores. Né? Nesse processo, contando com Guarulhos, Poá, nós temos hoje um espaço que a gente chama Comitê, né, do Alto Tietê dos Catadores. Né? A gente faz reuniões com esses catadores e tudo mais. E nós temos em média aí dentro desse processo todo aí em torno dos 500 catadores. Não tem esse número fechado concretamente aqui fechado, né? Mas é em torno de 500 catadores que nós temos a organizar nesse processo e temos uma margem aí de crescimento aí para mais uns 1.000, 2.000 catadores se de fato os municípios incorporarem programa de coleta seletiva de fato eficientes. Tá? E os catadores, tem o catador autônomo também, que não faz parte esse é um grande um grande desafio nosso, né? Que a gente está trabalhando também isso junto com a ANCAT para o ano que vem. Inclusive a gente quer disseminar isso. A gente tem um termo de cooperação técnica hoje no Alto Tietê com a CODEMAT, né, que é o conselho, né, que é o conselho dos municípios do Alto Tietê. Nós temos a ANCAT, hoje tem um termo de referência, né, até dar um abraço aí no Daniel, né, Daniel, que é o secretário de Meio Ambiente de Mogi das Cruzes, uma pessoa muito próxima aí, que ajudou muito nesse processo. Aquela moça aqui da Secretaria de Meio Ambiente, a Solange, do Meio Ambiente aqui de Suzano, né, elas são pessoas fantásticas que ajudaram muito essa aproximação nossa com a CODEMAT. E nós temos hoje um processo, né, com a CODEMAT de quê? De poder avançar, né, o processo de organização dos catadores aqui na região. Por isso nós temos hoje diversos investimentos via ANCAT, através da logística reversa, né, nós temos diversos investimentos para as organizações dos catadores. Qual que é o modelo melhor que vocês aprovariam, né? Tem, por exemplo, São Paulo, que contrata a empresa de reciclagem e entrega o material para os catadores. Ou o próprio catador ir lá fazer esse recolhimento, até por ser uma ação mais social, tá mais próximo ali do morador, isso? Assim, até inclusive anterior respondendo a sua pergunta, que eu acho que eu não respondi, os catadores avulso, né? Os catadores avulso, esses catadores que vivem, né, trabalham na rua, são pessoas de situação de vulnerabilidade muito grande, né? E aí nós estamos pensando num projeto que agrega esses trabalhadores, tendo como fosse centros de reciclagens em regiões, né? Que agreguem eles, que possam garantir um banho, uma alimentação, uma assistência psicológica, uma assistência diferente para eles, um atendimento diferente para esses trabalhadores. Então nós estamos fazendo um trabalho, nós estamos com um projeto, né, para o ano que vem, já aprovado por alguns parceiros, nós vamos construir alguns centros. Por isso que eu disse na questão do Alto Tietê, né, que a gente tem esse termo de referência, que um dos lugares que a gente quer trazer esse processo seria para o Alto Tietê. E depende muito, lógico, também da vontade dos prefeitos quererem. O mais importante para a gente é fazer todo o processo da coleta seletiva, Edgar. Por quê? A coleta seletiva com eficiência e com qualidade, ela só vem se ela for feita a cada mão dos catadores. Por quê? Nós já estamos acostumados com isso, né? Uma coisa é você contratar uma empresa para fazer um roteiro logístico de coleta, tá? Uma outra coisa é você contratar uma cooperativa para realizar uma coleta na qual ele tem um contato com o morador, né? Que ele acaba sendo o educador ambiental, né? Então ele vai até o morador, conversa com o morador, tem uma relação boa com o morador. Hoje, né, assim, para mim a função dos meus trabalhos que eu faço hoje, eu quase não paro na minha cidade, mas vira e mexe o pessoal está perguntando ao pessoal da coleta, cadê o Roberto? Roberto não está mais por aqui, né? Faz tempo que eu não vejo o Roberto. Então assim, você cria um vínculo com os moradores, que você consegue com esse vínculo fazer os moradores a conscientizar os moradores a fazer uma coleta com qualidade, né? Porque onde você tem, infelizmente, os nossos estudos que nós temos, aonde nós temos coleta seletiva feita pela empresa privada, que ela só pensa no seu roteiro logístico, boa parte do material, vamos colocar que 60% desse material que vem para a cooperativa é resíduo de lixo de verdade. Não são recicláveis, né, para de fato gerar uma renda, um trabalho para os catadores.
Ô, Roberto, uma curiosidade, qual que é a renda de um catador, por exemplo, filiado à Associação Nacional, assim? Tá. Qual A que é nossa... o perfil do catador, né? Tá, O perfil, a idade, não sei se você tem isso aí. sim. E quanto que é a renda, assim, que o Sim, pessoal consegue a tirar? nossa meta, né, a nossa meta para os catadores, porque assim, mudou muito, né, as coisas, né, daquela época para cá, né. Naquela época, interessante que quando a gente se juntamos para montar uma cooperativa, era simplesmente por uma questão de necessidade, né? E além da necessidade, a burocracia de uma cooperativa era diferente da burocracia de hoje. Naquela época você podia montar uma cooperativa com 20 pessoas, juntava 20 pessoas, juntava lá, montava, e até muitas vezes no primeiro momento você não precisava nem montar na junta comercial para montar uma cooperativa. No próprio cartório você registrava um estatuto de cooperativa. Depois as coisas foram mudando, hoje você tem que ir na junta comercial, e aí mudou mais ainda agora, na verdade, com a nova legislação do cooperativismo, que é uma cooperativa de trabalho, que eles nos traz, na verdade, algumas obrigações que são importantes no ponto de vista do trabalho, que acaba a cooperativa tendo que se organizar de uma forma melhor, né? Então hoje, por exemplo... Tem que pagar INSS, paga COFINS, exatamente, paga INSS, COFINS, ISS, paga, tem que ter os cooperados todos com seus, né, com seus EPIs, né? Tem os planos de trabalho, então existem planos de trabalho hoje que PPRA, PSSMSO, alguma coisa assim, precisa ter também as cooperativas. Então você tem um grupo de questões ali que precisam a cooperativa se adequar. O nosso trabalho hoje, por isso que assim, essa associação, né, ANCAT, é ir para dentro da cooperativa, para que a cooperativa ela tenha, no mínimo, ela ganhe um salário mínimo e meio. Esse é o desejo nosso para cada cooperado ganhar isso, né? É lógico, dizer que todas as cooperativas ganham isso, não, tem cooperativas que estão com muitas dificuldades, né? Tem cooperativas na nossa região que estão com muita dificuldade, ganham menos de um salário mínimo ainda, né? E aí isso tem vários fatores, né? Como eu disse para vocês, isso tem que ter uma força-tarefa, não só de nós que apoiamos as cooperativas, mas também precisamos de um esforço da prefeitura, um esforço da comunidade na separação de material, né? Então tem um conjunto de fatores para chegar nisso, mas nossa meta é que todos os catadores possam ter um salário digno da sua retirada diária. Você tem experiência, mensal, né? Você tem experiência fora do Brasil? Acho que sim, né? Sim. Como que tá? Você conseguiu trazer alguma coisa Olha, fora do Brasil para cá? Tá. Que é possível sem Eu acho que assim, nós temos boas, tenho bastante experiência. Já tive na Alemanha, tive na França, tive em Bogotá, tive em diversas regiões aí do país aí para conhecer experiências e também para levar experiências também, fazer trocas de experiências, né? Hoje, o que a gente nota, Edgar, que o fundamental disso, assim, são duas coisas, na verdade. Uma, na verdade, é a gente ter um bom centro de profissionalização para os catadores, né? Porque a coleta, a separação de material, ela é uma profissão, né? E aí a gente precisa cada vez mais qualificar essa profissão, né? Porque precisa qualificar lá o prensador, precisa qualificar quem tria material, precisa qualificar quem tritura o material, as pessoas precisam ser qualificadas, né? Então a gente precisa, em alguns países que dão certo, você tem muitos centros de qualificação. A segunda, na verdade, é a municipalidade, né? Que são os municípios, que eles chamam municipalidade, principalmente nos países da América Latina, municipal, né? Os municípios, eles a terem a coleta seletiva como, de fato, parte da limpeza pública do município. Né? Que infelizmente nós não temos isso, né? Nós temos hoje a coleta seletiva ainda como uma coisa romântica, né? Bonita, mas não como parte de fato de um... Né? De um serviço de limpeza pública, né? Porque quando você tem isso, você vê diferente, né? E eu acho que terceiro é uma relação que nós estamos travando, também aprofundando, que a responsabilidade também não é só das prefeituras, né? Essa questão dos recicláveis, né? As empresas, na verdade, que fabricam as embalagens também são responsáveis. Então precisa ter uma conversa, um acordo, né? Entre esse conjunto de responsáveis junto com o prestador de serviço, que são os catadores, para avançar esse processo da coleta seletiva. Senão nós não vamos conseguir. Porque nós acreditamos que a prefeitura pode avançar muito no ponto de vista de fazer educação ambiental com
fazer educação ambiental, né, com a população, contratar as cooperativas, né? A empresa ela pode apoiar as cooperativas na infraestrutura, por exemplo, hoje nós estamos numa finalização de recursos da logística reversa, né, de investimentos, muito interessante em vários municípios que muitas vezes não se conversam com a prefeitura, né? E a gente acredita que isso precisava se sentar. Uma empresa A, que é fabricadora de embalagens, com a prefeitura B e uma cooperativa que está ali sendo apoiada por isso, eu acho que esse conjunto precisariam conversar para fortalecer o programa de coleta seletiva municipal. Esse projeto do reverso que você falou, logística reversa. Como isso. É que funciona isso? E aí eu aproveito e já pergunto, você acha que, por exemplo, você falou dessas empresas que aquelas caixinhas de leite Tetra Pak, por exemplo, né? Sim. Você acha que essas empresas não teriam que pagar os catadores, já que é os catadores que fazem essa separação? Isso. E teria que haver uma conscientização maior da população? Exato. Porque evitar que os catadores fizessem, a própria população fizesse essa separação também? Exatamente. A logística reversa, na verdade, é a responsabilidade, né? Existe uma responsabilidade compartilhada. A logística reversa não é algo que a gente está inventando ou pensando. Na verdade, é uma coisa que está numa lei da Política Nacional de Resíduos, né? Que ela é compartilhada. Tem responsabilidades, né, dos fabricantes, dos varejistas, da população, da prefeitura, de todo mundo tem responsabilidade na logística reversa, que tem que voltar para o ciclo, né? Para um ciclo, né? Não ir para o aterro sanitário e tudo mais. De fato, Edgar, quando a gente fala da questão das empresas de embalagem, se a gente tem cooperativas preparadas, né, bem organizadas, de fato que eu acho que o próximo passo é essas empresas pagarem para as cooperativas fazerem a recolha desses materiais. Sem dúvida, né? É isso. A gente vê hoje que na vida real nós não temos ainda cooperativas o suficiente para operar esse tipo de serviço. Então o que a gente precisa? É estruturar essas cooperativas no primeiro momento, né? As cooperativas, a partir delas estarem estruturadas, aí sim essas empresas, elas deveriam, e aí eu acho que tem, por isso que eu digo que eu acho que tem que ter um termo um TAC aí, né? Um termo de cooperação entre entre empresa e prefeitura, para dizer, olha, qual é o papel de cada um e quais os momentos, né? Esse momento é o papel da prefeitura, ainda apoiar nesse ponto, mas a cooperativa já está preparada, então não está para a empresa agora aprovar isso, e a cooperativa e a prefeitura apoia um outro pedaço, né? Então precisa pensar numa junção de cada um apoiar um pedaço para ter um programa de coleta seletiva eficiente que remunere os catadores de uma forma, né? De uma forma boa, né, porque os catadores possam serem bem trabalhados, terem uma eficiência nesse trabalho, e isso resulta o quê? Um município, na verdade, com uma qualidade de educação, de qualidade ambiental bem elevada. Como que está hoje a participação do poder público com as cooperativas? Você acha que falta ainda mais incentivo? Eu acredito. Houve avanços? Nós temos vários avanços no Brasil, né? Assim, muitos avanços, assim, muito significativos, né? No Brasil, né? Eu acredito que para a nossa região ainda precisa se avançar mais, né? Naquele ponto de vista que eu disse para você, porque não adianta querer. Existe um processo de avanço nisso. Esse processo de avanço ele é um processo que ele precisa ser construído um planejamento. Cada região, cada município tem a sua peculiaridade, tem sua realidade, né? E aí a gente precisa pensar cada um desses municípios. Então você pega, por exemplo, um município de Suzano, onde nós estamos, né? Você tem uma cooperativa que precisa se fortalecer, precisa crescer, precisa estruturar, precisa se formar, precisa se treinar, precisa de fortalecimento para ampliação da coleta seletiva, né? Então ela é uma cooperativa que ela precisa desse apoio, né? Porque a hora que ela tiver esse apoio, né? Essa questão mais robusta, né, no seu processo, aí a gente pode falar, opa, prefeitura, contrata essa cooperativa para prestar um serviço, né? Então, assim, tem os processos. Então, eu acredito que as prefeituras, elas precisam entender, né, esse planejamento das cooperativas, porque assim, a gente está falando também de pessoas que boa parte não tem uma escolaridade, né, assim como eu, não tinha escolaridade, não tinha, eu simplesmente coletava material para minha sobrevivência da minha família,
né? Não tinha, nunca na minha vida eu pensei em estar fazendo entrevista, ou em estar em outros países, ou estar numa direção de uma entidade hoje tão gigantesca hoje que é a ANCAT, entendeu? Então assim, a gente não imaginava isso. Então a gente vai se adaptando, né? A gente vai estudando, vai aprendendo, vai se aprimorando, né? Para a gente se adequar a isso. Então a gente tem que entender que a gente está pegando pessoas, catadores de material reciclável, sabe muito bem separar material, sabe o que é cada material, mas tem que entender que são pessoas que têm uma situação vulnerável bem grande, né? Que precisam ser treinadas, entender, né? Precisa entrar na cabeça deles, poxa, a importância desse trabalho. Eu só sou hoje que eu sou porque eu tive uma pessoa que fez uma formação que, puxa, parece que foi um estralo, sabe assim? A hora que eu vi, puxa, é aquilo mesmo. Eu não sou um coitado, né? Eu sou um profissional, né? E esse profissional que eu sou, eu posso ser até mais do que eu penso ser hoje, entendeu? Então aí a gente vai a gente vai aumentando nosso entendimento desse nosso trabalho. Como eu disse desde o início, ele não é um qualquer trabalho, né? Não é um trabalho menor que qualquer outro trabalho, é um trabalho digno que tem uma responsabilidade muito grande, né? Hoje a gente tem toneladas e toneladas de recicláveis que deixam de ir para o aterro sanitário, como eu acabei de dizer para você, que nós poupamos isso, né? Então, assim, a gente acaba até ajudando, na verdade, a empresa do lixo, né? Porque ela não recolhe, já deixa que a gente recolhe, né? Mas ela recolhe, ela não faz o tratamento daquilo. Por isso que eu ela vai enterrar. Do pagamento, né? Seria mais correto fazer exato, isso, né? Exato. Você estava falando antes de começar a entrevista no café ali que a ANCAT está trazendo investimentos para o Alto Tietê. O Alto Tietê e não só do Alto Tietê. Para o né? Brasil, né? Pode falar um pouco. Claro. A gente está trabalhando muito hoje, né? Uma parte, na verdade, existe uma coisa chamada acordo setorial de embalagens, que ela é composta por algumas empresas, né? Que deveriam ser todas as empresas de embalagens no Brasil, que infelizmente não é, né? Só as empresas aí que algumas empresas fizeram um acordo, né? Para responsabilizar essa questão das embalagens no Brasil. Esse acordo ele tem um percentual que ele foi direcionado, né, pelo governo federal, né, de embalagens, que eu não me recordo o número agora, mas tem todo um processo. E a partir daí, na verdade, essas empresas que se responsabilizaram e assumiram, né, uma responsabilidade pela sua embalagem, embora não é o melhor acordo do mundo, a gente sabe disso, mas foi elas que responsabilizaram. Elas têm um investimento, né, que elas fazem, né? Parte desse investimento, tem várias entidades que operam esse investimento no Brasil, e uma parte desse investimento, uma dessas entidades é a ANCAT que opera isso. A nossa operação é exatamente para isso, para apoiar diretamente as cooperativas, fortalecer elas no ponto de vista de treinamento, assistência técnica, né? A partir daí, ver o que elas necessitam de estrutura para poderem atender um programa de coleta seletiva para o município e tudo mais, e a gente faz esse investimento em estrutura. Por exemplo, recentemente, semana passada, nós tivemos aí, recentemente, uma entrega de uma perua na cooperativa de Arujá, né? Que ela precisava de uma estrutura, de uma perua para fazer sua coleta e também para locomover os cooperados. Então nós entregamos essa perua para a cooperativa de Arujá. Tivemos uma estrutura na cooperativa de Salesópolis. Tivemos investimentos da cooperativa de Salesópolis que estruturou eles com equipamento, prensa, balança, com investimento, né, para eles poderem estarem preparados para isso. Biritiba Mirim também tivemos investimento. Estamos com investimento em Guarulhos, né, numa cooperativa, em uma cooperativa um investimento maior, que é na Cooper Reciclável, e estamos em investimento mais em 4 pequenas cooperativas na cidade de Guarulhos. Aqui em Suzano também nós estamos aqui na Univense num processo também de investimento para essa cooperativa aqui em Suzano, né? E em Poá com a Cruma, que a gente está proporcionando que a Cruma se torne uma cooperativa com outros requisitos, que a gente chama de cooperativa modelo, que a gente quer fazer um caser, que é uma cooperativa totalmente diferente dos modelos das cooperativas atuais, para a gente apresentar isso para os municípios e ter um processo maior de eficiência para a gente melhorar. E
A gente está discutindo com as cooperativas e com os investidores, né, que acho que é um grande sonho, até inclusive da própria Codemate, que a gente tem, na verdade, uma unidade no Alto Tietê de recicláveis sendo operada pela rede Catasampa. Então a gente tem uma operadora maior, né, com aí sim pensando em tecnologias mais eficientes, né, como separadores de materiais na linha ótica, que ela possa ter uma separação melhor, mas uma unidade regional para que a gente possa dar resultados eficientes nos resíduos do Alto Tietê. Tá certo. Vou pedir para você vir um pouquinho mais para claro, tô andando aqui. Para pegar aqui a câmera. Aqui, ótimo. Roberto, tem todo ano, eu acho que todo ano tem uma exposição, a Expo Catadores. O que é isso mesmo, isso. Todo ano? O que se encontra lá, que a pessoa quiser visitar? A Expo Catadores esse ano nós não tivemos, né? Nós vamos ter um ano que nós decidimos nós decidimos em fazer a cada 2 anos, né? Esse ano nós tivemos, o ano que vem vai ser na Bahia, né? Ou na Bahia ou em São Paulo. Nós estamos conversando ainda, tá dependendo muito dos gestores públicos aí, quem que vai. Até Suzano se interessou em trazer a Expo Catadores para Suzano também. Nós estamos tudo em conversa. A Expo Catadores, na verdade, é um grande evento, uma grande feira, né? Que ela envolve catadores do Brasil e da América Latina, que tem como tema trazer a importância do catador. Internacional. Né? Internacional, exatamente. Ela tem essa perspectiva de trazer investidores, trazer inovações de equipamento, trazer formação, tudo num espaço só, né? Então quando a gente faz as últimas edições da Expo Catadores, circularam por lá mais de 4.000 catadores de todo o Brasil, da América Latina, né? E é um evento assim que esse ano não teve, todos perguntando, teve muita cogitação, mas no ano que vem, né, com certeza a gente vai ter novamente a Expo Catadores, assim, que é um sucesso no ponto de vista da temática, né, de trazer o catador como protagonista e como um centro importante, como uma ferramenta, né, importante na gestão dos resíduos sólidos no Brasil. Reúne quantos expositores, mais ou menos? Reúne mais de 200 expositores, é uma coisa assim, muito grande, né, expositores, pessoas que vêm fazer palestras, é uma feira. Né? É uma grande feira, né, que já foi feita inclusive no AMB, né? Nós fizemos no AMB, já fizemos no Center Norte essa feira. Então, assim, vários espaços, né, a última que nós fizemos agora foi no Centro de Eventos em Brasília, né? Foi lá que nós fizemos no ano passado. Então, assim, é uma feira, né, enorme, que traz a importância, né, desse trabalho, né, dos catadores de material reciclável no Brasil e na América Latina. Tá certo. Roberto, estamos caminhando para o final da entrevista. Ótimo. Mas eu queria ainda fazer uma pergunta para você. Na época do presidente Lula tinha era almoço, né, com os catadores. Isso, almoço com os catadores. E esse ano não vai ter, o presidente foi preso, né? Isso. Eu queria perguntar para você, como que você vê toda essa questão, né, claro. do presidente? Esse ano parece que vocês participaram de uma vigília, né? Claro, Lula Livre, lá em Curitiba. Sim, sim. O presidente Lula, ele é o grande amigo do catador, das catadoras de material reciclável, né? Foi a pessoa que abriu as portas, na verdade, do Palácio da República para os catadores, né? Nós nunca na história de uma presidência da República teve uma reunião, né, com catadores de material reciclável. Foi um responsável, na verdade, por essas leis que eu estou dizendo, a Política Nacional de Resíduos, a Política Nacional de Saneamento, enfim, o presidente Lula foi uma pessoa assim, ele está vivo, né? É uma pessoa muito significante para nós, no ponto de vista do nosso trabalho, o que representou para o nosso trabalho e representou para nós catadores que nós estamos hoje. Isso a gente não... isso jamais a gente vai deixar de reconhecer isso, né? O que aconteceu no campo político, no campo das outras coisas, a gente nem entra nesses méritos, porque também para nós não, né, é outro debate, né? Para nós, assim, a gente sempre fala da questão do Lula no ponto de vista desse reconhecimento quanto amigo, e ele sendo um amigo dos catadores, né? E esse reconhecimento histórico que a gente tem com ele. Esse ano os catadores foram até Curitiba, né? Lá tem um acampamento Lula Livre. Nós fizemos junto com o presidente, né, no acampamento, um momento do Natal, uma celebração do Natal. Teve um catador que foi lá, esteve visitando o presidente Lula. E, enfim, né, uma pessoa no nosso referencial histórico, é uma pessoa que a gente nunca vai esquecer por conta dessas políticas públicas
de verdade que foi feita para os catadores, né? Então esse é a nossa relação, né? Nós não temos nenhuma relação partidária, nós não somos de partido nenhum, eu não sou de partido nenhum. A nossa relação é exatamente pela pessoa e pelo que a pessoa fez. É lógico, muitos falam, mas é pela luta de vocês e tudo mais, vocês têm mérito nisso. Lógico, a luta, mas se a luta não tiver vontade política, as coisas não andam. Verdade, tá bom. Queria te agradecer, obrigado por você ter aceitado o convite. As portas estão abertas. Espero que você volte com mais novidades. Com certeza. Eu queria que você deixasse sua mensagem final para o nosso internauta que nos acompanhou. Claro, a primeira coisa que eu não falei ainda, né, que eu não posso deixar de falar, é que a gente precisa avançar no processo de coleta seletiva, avançar no processo, na verdade, da inclusão desses trabalhadores que estão aí querendo trabalhar, os catadores de material reciclável, né? Tem muito catador querendo trabalhar, muito catador para ser incluído e tudo mais, e não podemos trazer nem para nossa região do Alto Tietê, nem para o Brasil, a questão da incineração. Acho que isso para nós é um grande retrocesso se a gente trazer essa questão da incineração para esse debate da redução dos resíduos, né? Porque tem muita discussão da redução dos resíduos que querem queimar os resíduos. Se a gente queimar, a gente vai deixar de pessoas para trabalhar, vamos mexer na cadeia da reciclagem e vamos também atrapalhar, na verdade, a saúde das gerações futuras e a nossa. Né? Porque a incineração, a gente tem resultados de fato que a incineração em outros países não deram certo. Então, deixa de reaproveitar exatamente, os resíduos, né? exatamente. Então, assim, o não à incineração é um ponto que eu queria deixar aqui muito claro, que é uma bandeira nossa, independente do que a gente tiver e da forma que a gente tiver, é uma bandeira nossa. E assim, para vocês que tiverem, né, um catador de material reciclável, uma catadora, né, porque a maioria nas cooperativas são mulheres, né, nossa, são as catadoras de material reciclável, né, então os catadores e as catadoras de material reciclável que vocês conhecerem, né, apoia, né, apoia esse trabalhador, apoia essa trabalhadora, porque são pessoas assim que, olha, elas são guerreiras, né, elas estão ali trabalhando, querendo ganhar seu pão de cada dia de forma digna. E o mais importante é o seguinte, que cada apoio que você separa lá seu materialzinho reciclável e doa para aquele catador, além de você estar ajudando do ponto de vista social, você também está ajudando do ponto de vista ambiental. Porque os nossos aterros sanitários, né, os locais onde que colocam os resíduos hoje, os estudos já comprovam que estão acabando. Né, estão sendo, né, já estão ficando com seus tempos de vida útil já fechando. Então vamos contribuir, né, com o meio ambiente, vamos contribuir, a população também, pressionar os prefeitos, né, os municípios, os prefeitos para terem programas de coletas seletivas eficazes, programas coletivos que incluam os catadores no processo para de fato dar resultado. Então a população tem um papel importante no ponto de vista de trazer de cobrar, né, o município para ter catadores no processo, né, e vamos em frente, né, acho que assim nós estamos fazendo a nossa parte, o município faz o dele, a população faz o deles, os fabricantes de embalagem fazem o deles, né, e cada um fazendo a sua parte. Na verdade nós vamos ter um país com inclusão social, com meio ambiente e socialmente aí muito melhor para nós todos e para as gerações futuras. Me diz uma coisa, como é que eu faço para encontrar um catador? Por exemplo, tem o material separado na minha casa lá. Tem algum aplicativo? Existe algum aplicativo? Existem alguns aplicativos. Para encontrar um catador mais próximo da minha casa? Claro, existe, mas assim, cara, é fácil. Você tá andando, você vai ver um catador de material reciclável. Sabe? Na rua tem catador. E hoje, infelizmente, quando começa a aumentar o crescimento, né, de desemprego, você aumenta mais ainda, você vê mais pessoas ainda na rua coletando material reciclável. Então, assim, dificilmente, né? Agora, se você for na internet, lá você vai encontrar algumas coisas e tudo mais, mas nem todos são cadastrados, né? Nossa. Então, assim, é mais fácil você dar uma circulada, dar uma caminhada, né? Dá uma circulada, faz uma atitude circular na sua vida, né? Dá uma circulada e você vai encontrar um catador, vai conseguir falar com aquela pessoa, fala com ela também, né? Ela não é simplesmente nós catadores de material reciclado gostamos de conversar, né? Gostamos de ser bem atendidos, sabe? As pessoas que reconheceram o nosso trabalho, cara, isso ajuda muito, né, as pessoas, sabe? Porque a situação também muitas vezes de muitos catadores não é tão fácil. Mas em qualquer, né, se você rodar aí, você vai ver um catador, você pode ir lá, separa seu material reciclável, doa para aquele catador de material reciclável. E se na sua cidade não tem cooperativa, ou se tem cooperativa, pressione o poder público para poder cada vez mais ajudar mais esses trabalhadores, porque eles merecem. Roberto, parabéns pelo trabalho, obrigado pela entrevista. Espero que você volte aí, vamos ver se... Eu que agradeço, Edgar. Tamo junto aí, tá? Muito obrigado mesmo aí. Sucesso nesse canal. Tá certo, obrigado. Valeu.
Queria agradecer também você, amigo internauta, que nos acompanhou até esse momento. E até a próxima entrevista.